Eu não sei para você, torcedor vascaíno, mas para mim, hoje, essa partida diante do Olímpia do Paraguai em São Januário foi a melhor partida que o Vasco fez nessa temporada, exaltando a apresentação de Rojas, Adson e Puma Rodrigues, que foram os melhores em campo. Esse treinador que hoje dirigiu o Vasco depois da suspensão de 3 jogos imposta ao Renato Gaúcho pela Conmebol, teve a capacidade de colocar o Vasco para frente, o Vasco que jogou para frente o tempo inteiro, o Vasco que mesmo vencendo por 2-0 não se acovardou, não fugiu do jogo e hoje a equipe do Vasco funcionou em todos os setores do campo. A defesa funcionou, o ataque funcionou, o meio-campo funcionou, o Vasco só perdeu um pouco da cadência depois de ter substituído quem substituiu ao entrar Avelar, ao entrar Paulo Henrique, ao entrar Brenner e Nistroça. Mas diante disso, o Vasco não mostrou piedade nenhuma, foi para cima do Olímpio o tempo todo buscando o jogo. Partida do Rojas excelente, brilhante. Não tem como o Renato Gaúcho deixar mais o Rojas no banco, nem muito menos o Adson. Parabenizar o Adson, que depois de 2 anos parado, depois de uma operação na tíbia, ficar muito tempo parado, voltar aos poucos. Adson hoje teve uma apresentação digna de um melhor jogador da partida hoje. Adson e Rojas hoje foram os melhores jogadores da partida. Salve, salve família vascaína. Tamo junto aqui para mais um vídeo do canal. E hoje vamos exaltar a vitória do Vasco diante do Olímpia. Vamos exaltar a vitória do Vasco não só porque venceu. Aqueles que foram a São Januário assistir esse jogo foram parabenizados, foram privilegiados com essa atuação magnífica que o Vasco teve hoje, jogando para cima, jogando como a torcida do Vasco quer que o Vasco jogue. Hoje, mesmo que tivesse tido uma derrota do Vasco em campo, se o Vasco apresentasse esse futebol que o Vasco apresentou hoje, a torcida sairia de São Januário felizíssima e honrada com a partida que o Vasco fez. O Vasco que em momento nenhum se acovardou do jogo, o Vasco não fugiu do jogo, o Vasco não se abdicou de jogar, colocando o Olímpia para trás o tempo inteiro, buscando o jogo o tempo inteiro e querendo a vitória, o que é mais importante, o que há muito tempo o Vasco não fazia. Até Brenner, que depois que entrou, né, depois das substituições que o Marcelo fez, o Brenner jogou bastante, teve bastante garra, brigou pela bola. O Vasco hoje soube parar o jogo com faltas que não foram também tão violentas, o que o Vasco não fazia há muito tempo. Então eu te pergunto, para você, a sua opinião, vascaíno, o Vasco hoje fez a melhor partida do ano ou não fez? Uma competição que parecia que estava acabada para o Vasco, uma competição que parecia que o Vasco não queria mais disputar, o Vasco consegue fazer essa partida espetacular e voltar a brigar pela uma classificação nessa competição, lembrando que a Sul-Americana só se classifica ao primeiro lugar do grupo, e o Vasco hoje é o primeiro lugar do grupo, apesar de ter os mesmos pontos que Olímpia e Audax Italiano, mas fica na liderança pelo saldo de gols que tem, que hoje marcou 3 gols. Bastava ganhar por 2 gols, já assumir a liderança por saldo de gols. Então fica a pergunta que não quer calar. Hoje o Vasco foi o Vasco que você espera que o Vasco seja na temporada. Hoje, agora eu acredito que vindo mais 2 ou 3, ou máximo 4 jogadores para compor esse elenco, né? Esse Ramon Rick da base, hoje ele jogou, mostrou que o Renato Gaúcho pode contar com ele para outras partidas, que ele não decepcionou. Um menino que é da base do Vasco, também nascido aqui no Rio de Janeiro, não fugiu do jogo, se apresentou para o jogo, não correu do jogo, então jogou dignamente como deve jogar um cria da colina. E depois também com a entrada da Avelar também jogou muito, chamando a torcida para cantar, chamando a torcida para vibrar e gritar. Hoje o Vasco empolgou. E quem disser que não está ficando louco. Hoje o Vasco empolgou sua torcida. Aqueles que foram a São Januário estão de parabéns. Foram premiados com essa atuação magnífica e maravilhosa do Vasco. Hoje o Vasco jogou bastante. Até as substituições foram feitas em momentos, né, certos, pois
O Vasco provavelmente quer contar com Rojas, Adson e Puma Rodrigues para a próxima partida desse domingo, que também é importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que nós estamos em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, né? Só separados por 4 pontos do primeiro da zona do rebaixamento, então não podemos perder essa partida. Apesar de não termos um bom desempenho diante do Flamengo nos últimos anos, o Vasco não pode perder essa partida de domingo contra o Flamengo. E se o Vasco entrar com essa postura de que entrou hoje, o Vasco com certeza consegue uma vitória, ainda que magra, diante do Flamengo. Então, se você gostou da atuação do Vasco hoje, tá gostando do vídeo, deixa seu like aí para ajudar nosso vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui o que você achou desse jogo de hoje. Para mim, esse jogo de hoje foi o melhor jogo do Vasco na temporada. E não foi só por conta da vitória, não. Se você é vascaíno de verdade, você vai entender que não foi só por conta da vitória. Foi por conta da postura que o Vasco apresentou em campo hoje. O Vasco apresentou uma postura de time vencedor, de time que quer buscar a vitória. Não estou me empolgando. Vai ter muita gente que é rival do Vasco, vai dizer, vocês estão sonhando, estão botando a carroça na frente dos bois, mas não. Essa foi a atuação que o torcedor vascaíno já vem pedindo há muito tempo, desde o início do ano, e que se o Vasco jogasse com essa postura na final da Copa do Brasil diante do Corinthians, com certeza o Vasco tinha garantido esse título. Não estou comemorando somente a vitória. Estou comemorando a garra do Vasco no jogo, estou comemorando a postura do Vasco no jogo, estou comemorando mesmo é isso, porque o Vasco hoje jogou com dignidade, sem menosprezar o adversário, foi para cima do adversário, conseguiu anular o adversário na defesa, como eu já tinha falado lá atrás. Hoje praticamente o time inteiro funcionou, tendo ali um sufoco, um desgaste que é natural pela intensidade que o jogo foi, né, no final do jogo, depois das substituições, quando saiu Puma Rodrigues, saiu Adson, saiu o Rojas, né, saiu também, entrou o Spinelli, entrou o Inestroso, entrou o Brenner, e lógico que ia ter um desgaste, os jogadores que entraram frios no jogo, né, demoraram a pegar o ritmo do jogo, e claro que o Olímpia ia buscar, lembrando, gente, que esse time é campeão paraguaio e está em segundo lugar, né, na tabela do Campeonato Paraguaio. E lembrando que esse time já eliminou nossos rivais aí em outras oportunidades. Então o Vasco tá de parabéns. Eu vou te perguntar novamente. Tenho certeza que dessa vez você vai responder. Tenho certeza que muita gente dessa vez chegou até essa parte do vídeo. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui. Cheguei até aqui. E comenta pra gente aqui. Cheguei até aqui. A pergunta que fica para você: o Vasco fez a melhor partida do ano? Se o Vasco continuar com essa postura durante a temporada, o Vasco consegue pelo menos não passar sufoco lá na zona de baixo do Campeonato Brasileiro? Eu acho isso. Se você concorda com a gente, deixa seu like aí para ajudar nosso vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. Quando você não ativa o sininho da notificação, o YouTube não te indica nossos vídeos, não bota a notificação do nosso vídeo para você. E é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like para ajudar o nosso canal a crescer. Gente, de mais a mais, muito obrigado ao Vasco pela essa partida magnífica, majestosa, elegante partida. Um time de verdade, o Vasco virou a partir de hoje. Tomara que todas as partidas do Vasco agora sejam dessa forma, jogando para frente e com vontade de ganhar. De mais a mais, gente, fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana. Domingo tem jogo de novo e até nosso próximo vídeo.